Então, muito boa tarde. Vamos dar então início a esta nossa audição. Temos aqui presentes o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, em representação do Grupo Parlamentar do PS, o deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS-PP, e o deputado José Soeiro, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Começar por vos agradecer a vossa presença e dizer-vos que temos uma grande, eu penso que até já terão noção disso, tem uma intervenção inicial que poderá ser de até 20 minutos, não necessariamente terá que ocupar os 20 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares, se quiser, se entender, tomará uso da palavra 5 minutos e depois terão novamente, ser-vos dada a palavra para a vossa intervenção final de 15 minutos. Portanto, desde já agradecer mais uma vez esta vossa presença e dava então a palavra ao Dr. Francisco Calheiros. Sim, Calheiros, ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu iria fazer uma breve apresentação, deixaria depois a parte mais técnica aqui com o meu colega, com o Dr. Nuno Bernardo, que faz parte da Comissão Executiva da Confederação do Turismo, e dizer que, aproveitar para caracterizar um pouco o setor do turismo. Eu não posso deixar sempre de perder estas oportunidades para vender um bocadinho a minha sardinha. O setor do turismo continua bem, teve um crescimento muitíssimo acentuado nos últimos 5 anos. Ainda bem que o ano passado as coisas amenizaram um bocadinho, porque não é possível continuar a crescer ao ritmo que temos crescido. Tem sido um grande contribuidor para o crescimento do PIB, e nomeadamente a questão do equilíbrio da balança comercial, porque existem muitas atividades exportadoras, mas penso que não há nenhuma que tenha cerca de 12 mil milhões de saldo positivo, que resultam dos 17 mil milhões de importações versus 5 mil milhões de exportações. E, portanto, foi possível, há cerca de 2 anos, pela primeira vez, ter uma balança comercial no país equilibrada muito pelo contributo do turismo. E, finalmente, a questão do emprego, que não nos podemos esquecer que há muito pouco tempo estávamos a falar em taxas de desemprego de 17%, uma verdadeira calamidade. Um filósofo dizia que é talvez a única coisa para a qual ninguém está preparado para a questão do desemprego, e é muito bom hoje em dia estarmos aqui a falar com taxas de 6 e poucos %, o que de facto denota uma evolução extraordinariamente grande. E só nestes últimos 2 anos o turismo terá contribuído com cerca de 100 mil empregos. Como estamos um bocadinho adeitados na hora, e penso que há aqui mães, e peço desculpa que hoje não é o vosso dia, é o dia dos pais, e portanto eu vou acelerar um bocadinho, no sentido em que temos grandes desafios no futuro próximo, mas eu iria só elencar a questão do aeroporto, que é o aeroporto de Lisboa, que nós chamamos de aeroporto de Lisboa, mas o problema não é ser o aeroporto de Lisboa, porque é um aeroporto de hub. Muito do tráfego de turistas que vai para o Porto, para o Algarve, para a Madeira, para os Açores, vem através de Lisboa. E, portanto, esta questão que se está a aprender com a Portela e com o Montijo tem, de facto, inviabilizado podermos ter mais turistas. É a questão do Brexit, que faltam 10 dias para que o 29 de março chegue. Estamos muito preocupados, embora pensemos que a 10 dias não haja uma alternativa que não seja haver um adiamento, mas isto para nós é bastante complicado, porque o turismo britânico, que é o nosso principal mercado, é um turista muito concentrado. Contrariamente a outros países, o turista britânico está muito concentrado no Algarve e na Madeira. E, portanto, se for amanhã considerado um país terceiro, face ao que tem acontecido recentemente com as entradas de turistas de espaço não Schengen, o problema dos serviços estrangeiros e fronteiras, o chamado SEF, vai ser de facto um problema que eu nem quero pensar o que é que poderá acontecer no Algarve. O nosso terceiro problema muito grave neste momento é a falta de mão de obra. Portanto, estamos, como sabemos, com taxas de desemprego pouco acima de 6%. Há quem diga que já é um desemprego técnico, e de facto não é fácil, muitas vezes, por mais formação que se dê ao desemprego, é difícil às vezes conseguir adaptar certas pessoas. Se calhar não é fácil
por exemplo, pormos, não sei, um exemplo que venha à cabeça, um diretor bancário que andou sempre a descontar letras, agora a fazer bolos de chocolate, quer dizer, não é uma evolução evidente. E, portanto, temos, de facto, neste momento, um problema de falta de mão de obra muito acentuado, que se irá, obviamente, acentuar mais no verão e que urge resolver. Em relação à questão da legislação laboral que nos traz aqui um bocadinho, não é segredo que, na altura, a Confederação do Turismo não era favorável a que se fizessem alterações à legislação laboral, sobretudo quando o desemprego estava a baixar a um ritmo extraordinariamente acentuado e, portanto, seria um sinal de que, para os empresários, que poderia ser um sinal estranho haver uma alteração, porque as pessoas com aquela legislação laboral não tinham problema em empregar, com uma outra poderia ser diferente. E, de facto, neste momento estamos, como eu digo, praticamente em pleno emprego, não há mão de obra, acabou ontem, não, domingo, acabou no domingo a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, a grande mostra, onde estava a BTL Emprego, onde havia 10 mil vagas e que não foram nem pouco mais ou menos preenchidas, e muitas delas para primeiro emprego. Dito isto, existem aqui uma série de diplomas que estão em cima da mesa. Eu passaria então a palavra ao Dr. Nuno Bernardo, em que só arrematava dizendo que nunca se esqueçam que o turismo é uma atividade extraordinariamente sazonal e convém não confundirmos sazonalidade com precariedade. Então, Nuno? Posso? Sim, tem a palavra. Então. Muito boa tarde a todos. Dar nota que a Confederação olha para este processo com reservas que foram dissipadas ou minoradas com o acordo que celebramos em concertação social. O meu Presidente já fez referência a elas. Preocupa-nos antes que, a ser levada a cabo esta revisão, estamos perante a 15ª alteração ao Código de Trabalho de 2009. E isso a nós levanta-nos problemas de segurança jurídica, levanta-nos problemas de uma ausência de estratégia de longo prazo e na regressão de importantes institutos que ao longo dos tempos conseguimos alcançar. E, portanto, este projeto de lei poderá informar à partida de um conjunto de conceitos ideológicos que acabaram por condicionar as negociações que tivemos em sede de concertação social, e nós entendemos, como aqui o meu Presidente já referiu, que as mesmas são em contraciclo. São em contraciclo com o momento, são em contraciclo com os objetivos de estimular o emprego, de combater o desemprego e contra os objetivos de estimular a competitividade. E, portanto, ele regride em importantes institutos, não vou debruçar muito sobre eles porque a Confederação assinou um acordo em sede de concertação social, mas regride em importantes institutos. Mas o que nós queríamos, de alguma forma, aqui ressalvar é que esse acordo que foi celebrado em concertação social acabou por valorizar aquele espaço e acabou por ser um equilíbrio de vontades que prezamos. E, portanto, aquilo que a Confederação gostaria é que este projeto de lei, e nós vamos dar especial atenção ao mesmo, porque entendemos que é sobre ele que nos devemos debruçar, é ele que emana do acordo tripartite que foi alcançado. Nós gostaríamos que a letra da lei, algumas especificidades do articulado, que fosse ao encontro daquilo que foi o espírito dos parceiros sociais quando se sentaram à mesa e fecharam aquele acordo. Eu queria-vos dar nota só de 3 aspectos de técnica ou de alguma formatação do articulado que nós poderemos evoluir. Uma delas tem a ver com a articulação entre o artigo 502 e 501, que tem a ver com a questão dos efeitos da extinção das associações. Eu julgo que todos nós sabemos a razão desta figura estar contemplada no acordo, e o espírito do acordo era precisamente salvaguardar as situações de extinção indevida, fraudulenta, para além daquilo que seja exterior à vontade da própria associação. Os efeitos que culminam deste projeto de lei parecem-nos a nós que vão para além daquilo que deverá ser exigível, não é?
Porque, como sabem, os efeitos desta extinção, de acordo e olhando para o que nós temos aqui no projeto de lei, vai obrigar a que cada um dos empregadores filiados em determinada associação que lhes seja aplicado um acordo de empresa. Ou seja, vamos ter aqui uma miríade de acordos de empresa aplicável a uma miríade de empresas, nomeadamente na atividade económica do turismo, muito caracterizada por micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, o que nós entendemos é que se as empresas entenderam de lugar a prerrogativa da negociação coletiva na sua associação, não podem, sob pena de violação do princípio da autonomia da negociação coletiva, de vir agora ser-lhes aplicado um acordo de empresa para o qual eles podem ficar eternamente amarrados ao mesmo, porque não estou a ver uma micro, uma pequena, uma média, mesmo até uma grande empresa terá sempre dificuldades em fazer operar a denúncia de um acordo de empresa, olhando para as regras do Código de Trabalho. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos é que esta situação, esta prerrogativa, fosse repensada pelo absurdo que depois tudo isto pode gerar na prática e pelas dificuldades que poderemos ter ao nível da estrutura de relações laborais. A outra situação tem a ver com o Banco de Horas Grupal. Não vou referir-me àquilo que é o pensamento ideológico ou conceptual da Confederação sobre a organização do tempo de trabalho, essa questão foi ultrapassada com o acordo, mas o Banco de Horas Grupal é sempre uma ferramenta de escape, é sempre uma ferramenta muito difícil de operar na prática, basta ler para o conjunto de requisitos que estão no acordo e que também estão plasmados no projeto de lei, e nós entendemos que ele deve ser o mais escorreito possível para tentar que, pelo menos, algumas empresas possam fazer uso dele. E há uma expressão que está no articulado, nomeadamente no seu número 7 do artigo 208, número B, que tem a ver do 208B, e que tem a ver com a expressão atualmente existentes. Portanto, não nos confere aqui segurança jurídica, nós preferiríamos que a redação fosse mais clara, que fosse mais objetiva e que ajudasse o operador económico a poder fazer-se socorrer desta solução. E, portanto, a sugestão que nós fazemos é que esta redação seja corrigida. Eu julgo que, no nosso parecer, nós temos uma proposta nesse sentido, mas também podemos fazer chegar, se o Grupo de Trabalho assim o entender. A última sugestão que nós gostaríamos de fazer tem a ver com o artigo 497, número 4, e com aquela questão da escolha da convenção, que o trabalhador pode escolher a convenção aplicável. Na letra do articulado está uma expressão do género cessando de imediato. A Confederação entende que deve haver um prazo razoável para que essa escolha possa operar, para que esses efeitos possam ser produzidos, e nós entendemos que a expressão cessando de imediato, como será fácil de perceber, irá gerar na prática bastantes constrangimentos à empresa que de um dia para o outro é confrontada com uma aplicação de um regime totalmente diferente daquele que era o regime inicial. E, portanto, estas três considerações, sugestões, acrescem àquelas que estão no nosso parecer escrito, acrescem ao conjunto de preocupações que o Sr. Presidente da CTP já evidenciou, e estamos naturalmente disponíveis para responder na segunda leva de considerações feitas pelos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigada. E, portanto, passar agora, iria começar em representação do Grupo Parlamentar do PSD, por agradecer os vossos contributos, as vossas observações, e dizermos que, de facto, nós também, o Grupo Parlamentar do PSD, não era favorável, portanto, achava que não era o momento para estarmos a alterar a legislação laboral, mas, de qualquer forma, iremos respeitar, como sempre o fizemos, a concertação social, e porque achamos que, de facto, indo no fundo de encontro àquilo que estavam a dizer, que é aí que se encontram as soluções mais equilibradas, e a nossa preocupação é saber verificar se, de facto, o acordo que foi obtido em concertação social, se depois está ou não traduzido
na legislação e designadamente nesta legislação que estamos aqui a abordar. Portanto, ver se esta proposta reflete ou não aquele que foi o acordo obtido na concertação social, porque de facto nós valorizamos a concertação social e se isso traduzir, obviamente que terá o nosso assentimento. E mais uma vez agradecer os vossos contributos. Passava agora a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento ao Dr. Francisco Calheiros e ao Dr. Nuno Bernardo, não só pelos contributos que dão para o grupo de trabalho em concreto, mas também as considerações iniciais relativamente ao setor do turismo, que tem dado, de facto, um contributo muito importante para a recuperação económica e do emprego no país e temos procurado valorizar bastante os contributos que as empresas do setor têm dado para esta recuperação. Enfim, dizer que no essencial, enfim, nesta fase do campeonato, digamos assim, estão ultrapassadas algumas considerações mais ideológicas sobre o contexto do acordo e sobre a subscrição do acordo por parte dos diferentes parceiros, não todos, enfim, mas dos parceiros que subscreveram o acordo. O objetivo foi procurar concentrar ao final de 3 anos, depois do Livro Verde, enfim, e no contexto das medidas que consolidamos, não só no nosso programa de governo, mas também nas posições conjuntas com os parceiros parlamentares que apoiam o atual governo, procurar consolidar um conjunto de orientações que foram expressas ao nível daquelas grandes preocupações que conhecem, do combate à segmentação, do combate à precariedade, do combate, enfim, ao desemprego jovem e à forma como essa precariedade tem vindo a atingir e a certa forma a dualizar um pouco a nossa estrutura de emprego e de mercado de trabalho em Portugal, e procuramos procurou o Governo neste caso, consolidar essas preocupações no contexto de um acordo de concertação que depois é plasmado em proposta de lei e naturalmente que a transposição muitas vezes desse acordo pode não corresponder no essencial, consoante as diferentes visões que os parceiros tenham, ipsis verbis, às perspectivas e às expectativas que alguns parceiros pudessem ter, mas queremos do feedback que vamos tendo e naturalmente com parceiros que procuram e com contributos que nos têm sido dados no seio do grupo de trabalho, que procuram exprimir aquela que é a posição, de certa forma, setorial de cada parceiro, tem vindo a exprimir, enfim, um conjunto de preocupações que não colidem com a estrutura central da PPL, da proposta de lei e da forma como o acordo foi conduzido. Naturalmente que a concertação não cumpre, a valorização do papel da concertação não ignora a valorização do papel da Assembleia da República e é por isso que estamos agora aqui nesta fase a elaborar e a ouvir os parceiros para procurarmos elaborar propostas de alteração que possam ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares. É também a expectativa que temos e o Partido Socialista apresentará algumas propostas de alteração que procurem, não ferindo a estrutura do acordo, enfim, procurar clarificar alguns pontos, procurar dar mais densidade a outros, será essa a nossa expectativa no contexto deste trabalho e dizer que no essencial, enfim, as propostas que aqui nos fizeram, enfim, tomamos em boa conta e procuraremos também enquadrá-las dentro do possível nas medidas que iremos ainda apresentar, procurando o máximo consenso possível na redação final deste acordo e desta proposta de lei. E, portanto, enfim, no essencial nesta fase, não antecipando mais, agradecer o vosso contributo, agradecer também o trabalho que têm feito na Confederação Turismo, enfim, e cá estaremos para procurar corresponder também às expectativas que aqui nos deixam. Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, em representação. Estava a seguir a ordem. Ao deputado José Soeiro, peço desculpa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria agradecer também a presença da CTP aqui no nosso grupo de trabalho, a apreciação que trouxe essencialmente a proposta de lei do Governo. Este grupo de trabalho tem, como sabem, além da proposta de lei do Governo, um conjunto de outros diplomas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, também do PCP, que foram aprovados na generalidade e que é nossa expectativa, uma vez que foram aprovados na generalidade, que venham também a ser aprovados com mais ou menos alterações, mas numa versão final global, nomeadamente
além de matérias que são muito semelhantes às que constam em alguns aspectos da proposta de lei do Governo, noutros que vão além no âmbito do combate à precariedade da proposta de lei do Governo, nomeadamente no trabalho, no contrato a termo, no fundamento para o início de atividade ou nos fundamentos da utilização do trabalho temporário, dos contratos de trabalho temporário, mas também numa questão que tem sido muito uma das vias maiores de precarização, que é a utilização do outsourcing para comprimir salários e excluir trabalhadores das regras de funcionamento de uma empresa. Basta dizer que, por via do outsourcing, por exemplo, num setor como, que não terá tanto a ver provavelmente com o turismo, mas num setor como os call centers, é frequente haver muito poucos trabalhadores da empresa que realmente utiliza aquele serviço. Mas, enfim, dizia eu, além da proposta de lei do Governo, há um conjunto de propostas dos outros partidos. Imagino que elas não mereçam, possivelmente, a concordância da CTP, até pelo histórico que temos tido de diferentes posições sobre esta matéria. Mas, além disso, mesmo a proposta de lei do Governo, nós entendemos que tem pelo menos 3 aspectos que deveriam ser eliminados da proposta. E aqui, evidentemente, que os parceiros sociais que entenderam subscrever o acordo fizeram com toda a legitimidade. É importante dizer que nem todos os parceiros sociais subscreveram o acordo, como é evidente, mas a soberania do ponto de vista legislativo e as alterações à lei do trabalho são um monopólio legislativo do Parlamento e, portanto, nós estamos naturalmente a ouvir as várias opiniões, sendo certo que o Parlamento depois decidirá. Do nosso ponto de vista, essa decisão do Parlamento deve expurgar da proposta de lei do Governo 3 aspectos que são particularmente graves. O aumento do período, da duração do período experimental, do qual discordamos, o alargamento em termos de âmbito e de tempo de duração dos contratos de muito curta duração e a nova figura de um banco de horas que, não sendo banco de horas individual, essa desaparece, mas que é um banco de horas fora da contratação coletiva. Portanto, sobre esses 3 aspectos nós também pretendemos intervir relativamente a esses aspectos, para que a proposta, que a lei que venha a sair, possa não ter essas alterações que nós consideramos que degradam a proteção dos direitos dos trabalhadores. Obrigado mais uma vez. Se tiverem algum comentário também sobre os outros projetos de lei, naturalmente é bem-vindo, ainda que antecipe a nossa discordância. Agora sim, passava a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS-PP. Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por saudar a Confederação de Turismo de Portugal, na pessoa do seu presidente, Francisco Calheiros, e também saudar também o Dr. Bernardo. E faria algumas notas prévias. Evidentemente que cabe-nos sublinhar aquilo que é a importância do setor do turismo, não só para o emprego, mas também para a economia portuguesa, com aquilo que, em termos da balança comercial, nos ajuda enquanto país. E em relação a esta questão concreta da legislação laboral, o CDS valoriza muito a concertação social e sublinha o facto de ter sido possível alcançar um acordo em que estiveram, nesse mesmo acordo, os representantes dos empregadores, o Governo e também a Central Sindical, a UGT. Portanto, valorizamos especialmente o facto de haver um acordo. Um acordo, aliás, que foi assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro. E um acordo traduz nisso mesmo, um equilíbrio entre as partes, deve haver entre as partes, entre essas várias negociações e cedências que é necessário alcançar para se chegar a um acordo. Ora, uma das notas para nós mais importantes é saber em que medida é que a proposta de lei do Governo respeita ou não respeita o acordado. Porque essa é, se quisermos, esse é o critério fundamental para nós avaliarmos o mérito da proposta do Governo. Depois, é evidente que, face a essa mesma avaliação, e, por exemplo,
Já tivemos quem nos aqui, nestas audições, quem nos chamasse a atenção para que houve, nomeadamente numa das matérias que citaram, na questão do artigo 502, a extinção das associações patronais, que teria havido uma proposta à última da hora do Governo que não teria sido aceite, que a redação do acordo teria ficado tal como estava, porque essa última proposta não tinha sido aceita, mas que a proposta de lei do Governo veio exatamente com a proposta que não foi aceita e não com aquilo que teria sido acordado. E, portanto, a minha pergunta é se tiveram conhecimento também dessa proposta da última hora ou não. E, evidentemente, que, sabendo nós que há aqui um equilíbrio entre os vários pontos que foram objeto de negociação, uma das questões que tem sido apresentada como contrapartida das limitações no que diz respeito à celebração de contratos a termos foi o alargamento do período experimental. Se, por alguma razão, seja por votação aqui na Assembleia da República, seja, como já tem sido também levantado por alguns partidos, a possível inconstitucionalidade do alargamento do período experimental, se por alguma razão ficar comprometido esse sinalagma, ou seja, essa contrapartida da limitação aos contratos a termos, a minha pergunta é qual é o ponto a partir do qual o acordo fica posto em causa por aquilo que vier a ser aprovado aqui na Assembleia. Ou seja, quais são as consequências e se há, se quiserem, um plano B para o caso de alguma destas questões não ficar comprometida. Só muito rapidamente, eu já passarei a palavra aqui ao Dr. Nuno Bernardo. Aliás, pegando um bocadinho na questão do plano B. Nós o que temos assistido nestes acordos é que depois não há plano B. Relembremos o que aconteceu com a TSU, acordámos, assinámos e depois quando chegou ao Parlamento, que é quem decide, não há dúvida nenhuma, não passou. Aqui existe um bocadinho a mesma questão. Tem que ficar claro que, pronto, o que os parceiros sociais assinaram foi, numa situação particularmente difícil, temos de ser claros, mas assinámos aquele acordo. Tinha algumas situações difíceis, bem sei que estávamos a falar num ambiente em que quer a economia portuguesa, quer a economia internacional estava a passar um bom momento e, de facto, não era na altura situações para nós que fossem crimes de lesa majestade, embora houvesse uma que foi o Banco de Horas individual, essa sim agrediu-nos muito, e agrediu-nos muito porque ela é determinante para o turismo e nós achamos que é uma questão meramente ideológica. Aliás, o nosso conselho é falem com os trabalhadores e vejam qual é a posição dos trabalhadores sobre o Banco de Horas. Eles são a favor do Banco de Horas individual, como é evidente, porque é algo que beneficia ambos. E, portanto, essas questões tivemos que deixar cair em termos de acordo, mas que fique claro que houve ali um acordo assinado também muito numa política de damage control nos tempos que estava. Ou seria aquilo, ou sem assinatura, sem acordo, poderia ser pior. Fizemos uma análise com todos os nossos associados e chegámos à conclusão que poderíamos viver com aquilo. Como digo, ainda não engolimos bem o Banco de Horas individual, mas é o que é, o mundo não é perfeito, o Parlamento é soberano e irá legislar. Posto isto, Dr. Nuno. Sim, acho que o Sr. Presidente... Uma boa demanda. É uma típica brasileira. E com esta intervenção quase que a minha fica esvaziada, porque de facto eu diria que quando nos é colocada a questão de qual é a linha vermelha a ser ultrapassada, podemos pegar nas propostas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, essas três são linhas vermelhas, naturalmente, essas três, com outras que estão lá, que foram importantes avanços que apesar de tudo conseguimos, no contrato de muito curta duração, que é uma figura residual, mas que tem especial importância já na agricultura e pode vir a ter no turismo. No contrato intermitente, que esse aí é residual, portanto não tem uma expressão mínima e tentamos de alguma forma agilizar essas importantes ferramentas. Porque nós temos que atender a que o turismo tem especificidades que outras atividades não têm, mas são especificidades intrínsecas. É uma atividade de elaboração contínua, é uma atividade que ainda se debate com uma taxa de sazonalidade bastante elevada, 39%,
a nível nacional, é uma atividade que se depara com sazonalidade, taxa de sazonalidade, é a média da região do continente. Não, ou seja, para lhe dar uma ideia. Tem 4 trimestres, desculpe, tem 4 trimestres, certo? Cada trimestre é 25%. É a base. Se fosse tudo 25%, não havia sazonalidade. 39% quer dizer, por exemplo, que no terceiro trimestre tem 39%, quer dizer que vai haver outro, se fosse matemático, não é exatamente assim, que tem 14%. Portanto, agora, é assim, o que ouvido... E, portanto, é uma atividade que tem ciclos de procura, com uma certa indefinição e que, porventura, terá que ser considerada de uma forma totalmente diferenciada de outras atividades. E, portanto, quando nós tocamos em importantes institutos, como a contratação a termo, como o banco de horas individual e outras, temos que ter a noção de que podemos estar a fazer perigar alguns importantes institutos, podemos estar a fazer perigar esta continuação do aumento do emprego em algumas atividades, nomeadamente no turismo. E, portanto, essas são as linhas vermelhas. Aquilo que a Confederação entende é que, a partir do momento em que assina um acordo com aquelas características, tudo aquilo que lá está é importante para a Confederação. Portanto, tudo aquilo que for além do que está no acordo é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. Estas considerações que nós aqui fazemos são considerações técnicas, nomeadamente da questão da extinção voluntária indevida das associações e também a questão do Banco de Horas Grupal, são tentativas da Confederação de ir ao encontro do espírito das três partes envolvidas no acordo para, de alguma forma, viabilizar, que a proposta de lei viabilize o acordo. Agora, não temos perfeita noção de que não podemos nem ficar aquém, nem ir além do que está naquele acordo. Bem, portanto, mais uma vez agradecer estes vossos contributos, essas vossas considerações que aqui nos trouxeram, bem como aquelas que já nos tinham enviado para o grupo de trabalho e, portanto, depois cada grupo parlamentar irá ponderar sobre os elementos que nos forneceram e agradecer novamente a vossa presença e dar então por terminada esta nossa audição. Muito obrigada.